Olá amigos, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal, ao Espiritualize. E este vídeo aqui, ele é um vídeo que busca, não aqui, eu não vou dar receita do que é certo ou que é errado, ou ficar fazendo o papel que já tem até uma mídia especializada sobre isso, sobre conflitos de celebridades. Mas o assunto tem a ver com milhares de mulheres espalhadas pelo Brasil. Historicamente falando, nós sempre vimos e tivemos a violência contra a mulher. Então eu quero falar hoje especificamente sobre a questão envolvendo a apresentadora Ana Hickman. Ela deu uma entrevista nesse domingo ao programa ao Domingo Espetacular. É que eu me lembrei do Esporte Espetacular, por isso, mas é outro programa. Ao programa Domingo Espetacular da Record TV, e ela então falou, então ela relatou o que aconteceu, algumas coisas que aconteceram envolvendo ela e o seu esposo. Mas antes, eu peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal. Nós sempre temos vídeos novos aqui ao longo da semana e conteúdos diversificados, inclusive. Então, é muito importante porque a gente está nessa primeira meta de atingir 500 inscritos no nosso canal e é muito importante que você, se você curtiu o nosso conteúdo, nossa reflexão à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinos do Mestre Jesus, do Evangelho de Jesus, é sempre um convite feito com muito amor e com muito respeito a você do outro lado. E é claro, deixe o seu comentário também, que é importante. Mas, gente, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo específico, não separeis o que Deus juntou. E um dos itens deste capítulo fala sobre o divórcio. Parece tolo, mas eu vou dizer uma coisa muito importante. O Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra do século XIX, de 1862, se não me falha a memória. No Brasil, o divórcio só foi legalizado, ele se tornou, entrou na lei, na década de 70 do século XX. Então esse capítulo, ele é um capítulo muito à frente de seu tempo, se a gente parar para pensar. Porque já se falou em divórcio lá atrás. O divórcio, tem alguns segmentos religiosos que abominam, que dizem que é aquela coisa que nós temos tradicional. Casou uma vez, viva até o final mesmo, sofrendo, enfim. Não é que a gente incentive a desunião dos casais, nem nada disso. Mas eu penso o seguinte, toda relação ela tem que ser saudável. E quando começa a agressão, ou da mulher para com o homem, ou do homem para com a mulher, quando o relacionamento ele se desgasta a ponto de não ter o respeito, é melhor separar do que efetivamente continuar com algo que vai fazer mal para ambos. Então a questão do divórcio, e a Ana pediu o divórcio do marido, evidentemente, depois da agressão que ela sofreu, e não é só a Ana Hickman que sofre, porque a violência contra a mulher ela está presente nas casas mais ricas, mas também nas casas mais pobres. Ela está presente nos tempos de hoje e teve presente sempre, infelizmente. Mas hoje a mulher ela tem hoje meios de se defender mais. E a gente precisa sempre incentivar, sim, neste caso, o divórcio quando há agressão, a falta de desrespeito, aliás, a ausência de desrespeito tem respeito. Quando há o desrespeito ao extremo, é preciso, sim, que a gente faça, que se haja a desunião, por uma questão de não criarmos mais problemas, mais débitos no futuro. Então, essa é uma visão que a gente precisa ter. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu penso o seguinte, no caso da Ana Hickman,
É muito importante que este caso se torne emblemático para que a gente combata de vez esta coisa nojenta que é a violência contra a mulher. A gente precisa combater a violência contra a mulher. A violência doméstica, os lares desestruturados. Porque vejam bem, segundo a própria Ana Hickman, havia discussões que o filho já presenciava. Não é a primeira nenhuma, é recorrente. E a mesma discussão que o filho da Ana Hickman assistiu da Ana com seu esposo, isso acontece nos lares, né, a Brasil afora, nos anônimos. Então a gente precisa dar apoio e incentivar a mulher a denunciar, a buscar os seus direitos, né, para que ela possa efetivamente, né, se proteger contra a violência. A violência psicológica e a violência física. E é preciso que a gente não julgue A ou B, mas é preciso sim incentivar que ambos mantenham a sua integridade separados neste caso. Porque a união de espíritos se dá de forma espiritual. E quando você vai para vias de fato de agressão, você destrói esses laços. E isso pode gerar consequências, inclusive em próximas reencarnações. Ou até mesmo na presente vida. E na trajetória, no relacionamento entre esses envolvidos. Mas a gente precisa, neste momento, não é julgarmos A ou B. Não é ficarmos com discursos vazios, mas entender que a mulher precisa, e muito, como no caso da Ana e de todas as mulheres violentadas, abusadas, serem amparadas. A gente precisa amparar. E nós, homens, nós temos que amparar as mulheres que são vítimas desta forma de violência. É a partir da conscientização nossa, fortalecendo esta luta, é que a gente vai, de fato, transformar a nossa sociedade e fazer da família um ambiente mais saudável. Nós também temos que participar dessa discussão. Não separeis o que Deus juntou, é um capítulo relativamente curto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a leitura aí de você, onde Kardec vai muito à frente do seu tempo. A lei do divórcio, né, como eu disse, veio de uma batalha ali na década de 70, ainda no período da ditadura. E foi uma conquista muito grande, né, porque até então havia a figura do desquite, né, e havia muito preconceito, inclusive, com relação a isso, porque o desquite tem algumas diferenças com o divórcio, no sentido de que o divórcio ele te dá a liberdade maior, né, para você reconstruir sua vida. E o desquite, ainda fica aquele resquício ali naquela relação, né. É importante sim o divórcio como instrumento, inclusive, de manutenção de vida. Nesses casos. É claro que a gente não deve incentivar o divórcio para qualquer briga, qualquer discussão. Tentar sempre, né, manter o relacionamento. Mas quando não há essa possibilidade, quando há incompatibilidade de gênero, né, de pensamento demais, quando essa incompatibilidade começa com ofensas diárias, quando esta violência chega a um nível de barraco, como se diz popularmente, a melhor coisa é que cada um siga o seu caminho, para evitar males maiores, para evitar, inclusive, o feminicídio, ou até mesmo o homicídio. Vide o caso, por exemplo, da relação tóxica de Marcos Matsunaga e Elise Matsunaga. Por exemplo, a gente tem que evitar que essa violência doméstica aumente e o divórcio
sim, em muitos casos é uma solução importante, pelo menos no nosso processo evolutivo atual.